Olá, boa tarde, ótima quinta-feira. Tudo bem com você? O NT Sul está chegando para falar sobre os principais fatos do dia a dia. A gente fala hoje sobre mobilidade urbana, um trabalho inédito da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul, retrata o jeito de ir e vir em cidades gaúchas antes e durante a pandemia. Copa do Mundo promete impulsionar vendas na segunda quinzena de novembro. O comércio está animado com o evento e com a proximidade da Black Friday. Telespectadores alertam sobre constantes conversões proibidas na Avenida Marcelo Gama, na chamada Curva do Comercial. Há risco de acidentes e vamos ouvir como a Prefeitura tenta encaminhar uma solução na rodovia que é federal. Viveiro Cultural em Cachoeira do Sul abre exposição Primeira Jornada. Obras foram produzidas por artista adolescente autista de apenas 13 anos. Uma super história de talento e superação. E quinta-feira aqui no NT Sul tem o quadro Dia de Terapia com a psicóloga Lisiane Homeres. Em tempos tumultuados, hoje a gente vai ver no Dia de Terapia como equilibrar a nossa saúde mental. Aguarde! E você pode participar do NT Sul enviando a sua mensagem, mandando a sua opinião, mandando uma foto, mandando o seu vídeo. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Ou então, se estiver assistindo ao vivo pela internet, é só comentar aí na nossa live. Vai participando, vai fazendo o jornal com a gente. A edição de hoje já está no ar. A Copa do Mundo de Futebol, que inicia em 10 dias, deve impulsionar as vendas nessa segunda quinzena de novembro no Brasil. O faturamento previsto é de 4 bilhões e 200 milhões de reais, 1,1% maior que na mesma data do ano passado. A Black Friday, no fim do mês, deve ser um facilitador na comercialização, com expectativa de novo recorde de vendas. De acordo com a projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a Black Friday de 2022 deverá movimentar 4,2 bilhões de reais e registrar a maior movimentação financeira desde que a data foi incorporada ao calendário do varejo nacional em 2010. A combinação de promoções da Black Friday e da Copa do Mundo é um dos fatores que indicam tendência de elevação das vendas no varejo até o fim deste ano. Essa dobradinha deve movimentar especialmente os ramos de móveis e eletrodomésticos e de artigos pessoais e eletroeletrônicos. Esses dois segmentos devem ser responsáveis por 48% da movimentação prevista nesse período. A Black Friday já é considerada a quinta data mais importante do varejo, atrás do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais. Na hora de comprar, o cliente sempre busca os descontos. Em uma breve pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, os produtos com as maiores chances de descontos efetivos são sapatos masculinos, lavadora de roupas, smartwatches, fones de ouvido e purificadores de água. O aumento na digitalização do consumo ajuda a explicar por que a Black Friday desse ano também deve ter um movimento maior do que no ano passado. Ao longo da pandemia, consumidores recorreram às compras online e isso se tornou cada vez uma atitude mais corriqueira por parte dos consumidores. Mas não é só isso não. A inflação cedeu justamente numa data voltada para ações promocionais. Na Black Friday passada, a inflação estava girando acima de 10% ao ano, agora em 2022 acima de 6% ao ano. Isso deve fazer, inclusive, com que a quantidade de itens com alto potencial de desconto no varejo seja maior na Black Friday de 2022 do que na Black Friday de 2021. Isso aí. E você que está em casa, está animado também para fazer suas compras nessa reta final do mês de novembro? Conte para a gente nas nossas redes sociais. Você pode mandar a sua mensagem no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, ou no YouTube, o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Assim como também pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente já vai ver mensagens aqui na telinha, 51997697129. Bom, e ainda falando sobre vendas, comércio, varejo, tem um assunto que impacta decisivamente nesse cenário de compras. A presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, afirmou ontem que o banco deve retomar
as concessões de crédito consignado para pessoas que recebem o Auxílio Brasil. A Caixa havia suspendido a oferta do crédito em 4 de novembro, após dizer que faria pausa para processar a folha de pagamento federal. A presidente da instituição financeira destacou que o empréstimo consignado vai ser retomado assim que a Dataprev concluir o processamento da folha. A oferta de crédito consignado aos beneficiários do Programa Social de R$ 600 do governo federal foi anunciada no início de outubro. O valor máximo da prestação do empréstimo é de até 40% do valor do benefício e conta com taxas de juros anuais de 3,5% e prazo de pagamento de até 2 anos. Gente, os vereadores de Cachoeira do Sul ouviram na manhã de hoje a principal investigada da CPI da servidora fantasma, Silvia Aguiar. A oitiva aconteceu de portas fechadas, a pedido de Silvia, que compareceu acompanhada da advogada. Thelma Tomás acompanhou os trabalhos da CPI esta manhã na Câmara de Vereadores e traz agora todas as atualizações ao vivo para a gente. Thelma, boa tarde, bem-vinda ao NT Sul. Boa tarde para ti, Nunes, e para quem nos acompanha em casa. Exatamente, acompanhei hoje pela manhã os trabalhos dos vereadores Kader Sali, Magaiver Dias, e Augusto César. Eles fizeram, então, uma reunião fechada para ouvir Silvia Aguiar, que é a principal investigada neste processo aí que tenta desvendar de que forma aconteceu a nomeação e a indicação dela, Silvia, para trabalhar como CC no Executivo Municipal e apurar se de fato ela realmente trabalhou durante esses 4 meses em que esteve lotada na Secretaria de Obras. A Silvia deu um depoimento fechado, a gente tentou falar com ela, inclusive tem imagens aí da minha tentativa para que ela conversasse, ela se negou, disse que só a advogada poderia falar em nome dela. Se reservou o direito de não se manifestar. A advogada, Júlia, acompanhou ela durante, inclusive, o período da oitiva, conversou com os vereadores e depois, mais tarde, acabou conversando com a gente. Aí tem um trechinho da minha conversa com ela. Afirmamos que a minha cliente trabalhou durante o período que esteve contratada como cargo comissionado junto à Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul. Ela trabalhou durante todo o período como plantonista do SEMPRA, atendendo ligações, fazendo feiras de adoção durante os finais de semana. Então, viemos aqui de boa vontade prestar os esclarecimentos necessários e comprovar que realmente a minha cliente trabalhou e para que dessa forma possamos encerrar esse ciclo e que não tenhamos mais o nome dela vinculado a notícias falsas de que ela seria uma CC fantasma. Com certeza foi uma exceção. Se puxarmos notícias aí do ano de 2021, no início do ano tivemos muitas ocorrências no SEMPRA de apreensões noturnas e por este motivo houve a contratação da Silvia, que se deu inclusive por poucos meses, devido ao fato de que esta contratação durou durante o período em que as ocorrências estavam muito grandes. Pois é, então tá aí 2 informações importantes que foram coletadas pelo depoimento, aí por meio do depoimento da Silvia. Primeiro que ela reafirmou, né, que de fato trabalhou para o Executivo Municipal durante esses 4 meses e trouxe também a reafirmação de que trabalhava por meio de plantão noturno, que não é uma prática muito comum no Executivo, exceto para aqueles servidores que trabalham nos maquinários, como a gente já mostrou aqui também, socorrendo caminhoneiros ali no acesso à ponte, né, no acesso da Praia Nova, que a gente já viu que várias vezes tem os operadores de máquina que acabam trabalhando durante a madrugada justamente para socorrer ou quando ocorre alguma intervenção, até porque, né, se o pessoal que está ligado aí no NT Sul lembra, uma das primeiras ordens do prefeito José Otávio Germano era no sentido de conter gastos, a economia, embora ela sendo um CC, né, não teria um custo adicional aí por trabalho noturno ou até por horas extras, mas via de regra a ideia era economizar. Então teve aí essa contratação, lembrando que a Silvia foi contratada como cargo em comissão, o CC, né, ela foi nomeada como CC, estava lotada na Secretaria de Obras como chefe de pavimentação, que é um cargo que exige uma certa qualificação. Neste depoimento hoje pela manhã, ela ainda disse aos vereadores que estava lotada na Secretaria de Meio Ambiente para poder trabalhar com o SEMPRA, né, que é um braço da Secretaria do Meio Ambiente, mas está tudo muito nebuloso. Além disso,
no depoimento, a Silvia traz de volta a figura do ex-secretário Luciano Lara para o centro da investigação. Eu conversei então com o relator Kader Salles, o vereador que está conduzindo essa parte de relatoria da CPI, que depois promove então um apanhado de tudo que foi apurado para determinar quais são os próximos ritos a serem tomados. E vou separar, então, já separei, melhor dizendo, esse trechinho aí dele falando sobre essa questão e sobre outro ponto importante que a Silvia trouxe aí nesse depoimento. Trabalhava durante todo o dia na loja e durante toda a noite no executivo. Há um questionamento importante a ser feito aí sobre a qualidade de vida dessa pessoa que trabalhava os 3 turnos, inclusive sem conseguir dormir. Vamos conferir o que o vereador falou. Trouxe a informação para nós de que ela era cedida à Secretaria do Meio Ambiente, que controlava à época a causa animal, e que ela fazia atendimento de telefonemas referentes às denúncias de animais que estavam soltos na via, né, e que precisavam de recolhimento, e para as feiras de adoção. Trouxe a informação também, bastante relevante em relação aos depoimentos que anteriormente foram prestados, de que foi o ex-secretário Luciano Lara que a procurou em uma única oportunidade para oferecer o cargo junto ao município de Cachoeira do Sul, né, e que só teve contato com ele durante essa única oportunidade, sem saber precisar ou dizer como e por que ele a procurou. Que a partir das 7 horas, aproximadamente, ela passava a atividade de plantonista junto ao município, o que perdurava até o outro dia às 7 da manhã. Esse trabalho era exercido basicamente com acesso a um telefone da secretaria, que era um telefone celular, para o recebimento dessas denúncias, que ela recebia da secretaria, provavelmente do coordenador, não ficou bem esclarecido isso, e que ela entregava todo dia de manhã antes de ir para o trabalho privado, onde ela exercia as atividades. Com isso, essa pessoa não dormia, então, né? Porque trabalhava durante todo o dia, durante toda a tarde e durante toda a noite. A CPI pretende esclarecer que condições de trabalho ela tinha para se manter? Nós questionamos, e eu solicitei ela como relator, em um dos questionamentos, que ela explicasse como se dava essa jornada de trabalho dela, né? Que aparentemente, pelo depoimento, era uma rotina que, humanamente, digamos assim, seria bastante difícil. Ela, inclusive, afirmou que tinha dias que ela não dormia. A senhora Silvia hoje foi questionada a respeito dos valores que ela recebia, inclusive numa possibilidade de quebra do seu sigilo bancário, se apareceria alguma coisa, e ela nos disse que, por vezes, ela precisava dos familiares, tanto o marido quanto o enteado, Felipe, que ela confirmou que mantinha vínculo também com o Poder Executivo, em transferências bancárias e PIX ou saque, que ela se utilizava deles também para essa finalidade quando ela necessitava. A teia só aumenta, né? Várias pessoas, então, sendo citadas aí, várias situações que precisam ser retomadas, inclusive no que diz respeito à menção aí do ex-secretário Luciano Lara, que em seu depoimento afirmou que nunca sequer tinha visto Silvia Gama de Aguiar, não conhecia, não fazia ideia de como ela era, especialmente porque ela nunca tinha comparecido até a Secretaria de Obras, segundo ele. Agora, a Silvia deixa claro aí no seu depoimento que sim, foi procurada pelo ex-secretário, foi contatada com o oferecimento aí desse cargo. Lembrando que no depoimento, Luciano Lara falou que apenas requereu por meio de documento uma servidora e que essa servidora já havia sido indicada, então, pelo secretário de administração, Léo Zan, a pedido do prefeito José Otávio Germano. Então, a lista de pessoas envolvidas, Daniel, está aumentando cada dia mais. E a CPI se prepara para ouvir todos e talvez chamar, inclusive, de volta Luciano Lara. Surge aí também outros 2 pontos importantes. A movimentação financeira envolvendo o marido da Silvia, que é o ex-coordenador do SEMPRA, Renier Pascoal, e o enteado, que também prestava serviços ao Executivo Municipal. Até onde a gente tem a informação, ainda não oficial, ambos foram desligados dos cargos em comissão que exerciam na Prefeitura. Mas hoje de manhã, Daniel, apurei que parece que ambos estão prestando serviço voluntário na Prefeitura, tanto o Renier Pascoal quanto o enteado. Bom, tudo muito estranho. Thelma, uma pergunta que eu preciso fazer para você é a seguinte: todos esses nomes que você citou, essas pessoas vão ser convocadas também? E também quanto ao prazo da CPI, porque se todas essas pessoas serão ouvidas, tem um prazo longo aí a ser percorrido, né?
Exatamente, Daniel. Hoje pela manhã o vereador Kader já sinalizou com a possibilidade de ampliar esse prazo. A CPI tem um prazo inicial de 60 dias, mas pode pedir uma prorrogação por mais 60 dias. Se todas essas pessoas precisarem ser ouvidas, né, a CPI precisar convocar a todos, definitivamente vai ser necessário requerer o prazo de 60 dias a mais para concluir as investigações e formular o relatório que deve conduzir ou para o arquivamento da denúncia ou para a instalação de uma comissão processante, que daí, nesse caso, é a responsabilização de todos aqueles que se confirmarem envolvidos nessa situação aí, que pode caminhar tanto para uma esfera criminal, né, por conta do uso do dinheiro público, e responsabilização também do Executivo Municipal por improbidade administrativa. A gente vai seguir acompanhando. Hoje à tarde deve sair uma nova agenda das oitivas e também os novos passos que a CPI deve adotar a partir de agora, e eu pego à tarde o depoimento na íntegra da Sílvia com a CPI que liberou, né, após a gravação, e amanhã a gente traz algum detalhe a mais que tenha sido apurado aí nessa oitiva que aconteceu agora pela manhã. Perfeito. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. A Thelma ainda volta hoje trazendo outras notícias para a gente. Obrigado, Thelma. Até mais. Até mais, Nunes. E um abraço para quem está em casa almoçando com a gente. Maravilha. Bom, nós vamos falar agora sobre um outro assunto importante também para a comunidade de Cachoeira do Sul. Nós vamos falar sobre transporte coletivo urbano de Cachoeira. Está nas mãos do prefeito José Otávio Germano a decisão de baixar o preço da passagem de ônibus para R$ 4,50. O valor foi acertado pelo Conselho Municipal de Transporte Urbano de Cachoeira do Sul e também pela empresa que solicitou uma revisão de preços a cada 3 meses. A partir de agora, o prefeito só precisa assinar o decreto do novo valor. Essa redução só é possível após Cachoeira do Sul receber mais de R$ 2 milhões através de subsídio federal para auxiliar o setor de transportes. Até o dia 24 de novembro, o Viveiro Cultural em Cachoeira do Sul está abrigando a mostra de pintura sobre tela, batizada pela autora como Primeira Jornada. A artista plástica é uma adolescente de apenas 13 anos de idade, estudante, autista e que encontrou na pintura o caminho para sua realização e também para o seu desenvolvimento pessoal. Essa é a Galeria de Artes do Viveiro Cultural. No espaço de acesso está a exposição Primeira Jornada. Pinturas sobre tela assinadas pela Sofia Duarte Ferreira, uma estudante com 13 anos de idade que adora o trabalho, se inspira nos traços e cores do artista Romero Brito e também se encontrou na pintura. Enquanto converso com ela, tudo que vejo e ouço da mãe Elisandra e da professora de pintura Carmen são comentários e expressões de orgulho pelo talento e desenvolvimento precoce da adolescente. A Sofia começou a pintar há apenas 2 anos, nas aulas do Ateliê Livre Municipal, uma vez por semana. Quando ela entrou na turma, a professora Carmen se alegrou pela nova aluna, mas ficou apreensiva quando soube que iria ensinar uma aluna autista. Quando a Elisandra, a mãe dela, falou que ela era autista, realmente eu fiquei assustada, porque eu não tenho nenhuma experiência assim, particular, porque eu trabalhei com alunos em sala de aula, mas não a pintura direcionada assim, né? Eu fiquei meio assustada porque eu não sabia qual era a forma de lidar com ela. Mas quando ela entrou na aula, eu percebi que é trabalho individual, como eu faço com qualquer um. E ela é muito evoluída em termos de pintura, que não teria problema nenhum. Aí passou o medo. O medo era realmente de não saber como lidar com ela. Mas ela me surpreendeu. E é muito legal, é muito bom. A gente tem muito carinho uma com a outra, né? A gente trabalha, pinta, se abraça, né, Sofia? O início do relacionamento da Sofia com a pintura tem registro. Ela tinha 7 anos de idade. Durante visita ao Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, se encantou com o quadro e decidiu que também queria pintar. Quando passou pelo Pão de Açúcar e viu o Cristo Redentor, brotou a primeira inspiração e nasceu a primeira pintura. Eu fiz e dei de presente para meu pai e para minha mãe. Claro, foi daí que surgiu a minha arte. Mãe ficou surpresa e desde então eu estou evoluindo cada dia mais.
E eu agradeço por ter isso nas minhas mãos, porque eu não vou usar para o mal e sim para o bem, porque até a arte a gente tem que entender ela, senão a gente não sabe o que a gente tem nas mãos. Quando eu sempre vou criar uma arte, eu penso fazer aquilo, mas eu penso fazer outra coisa, então eu misturo os dois e dá aquilo. E dá coisa boa. Dá coisa boa. A Elisandra está eufórica com o amadurecimento da filha. Ela conta que desde a confirmação do diagnóstico de autismo aos 7 anos, buscou oferecer a melhor assistência e cuidados para a filha. Apesar das dificuldades, nunca pensou em limitações ou incapacidade. Quando a Sofia desejou pintar, recebeu incentivo, gostou e se encontrou. Os resultados vieram em forma de desenhos, telas e cores que evoluíram para uma exposição. Me sinto realizada de ver a minha filha realizando coisas sozinha. Foi um progresso bem grande porque ela começou a dar os seus primeiros passos sozinha, né? A caminhar sozinha pela cidade, né? Pegar um ônibus, vir para as aulas. Então tudo isso foi produtivo. Tudo tinha um motivo para acontecer. E no meio do caminho desse motivo, as artes começaram a se destacar. Na verdade, a Sofia já superou todos esses limites que colocaram, essas barreiras que foram se colocando à frente dela. Muitos já foram derrubados esses muros, né? Então agora é curtir esse momento que está acontecendo agora e pensar no futuro, sim. Mas sempre tendo o pé no chão, né? Que ela vai continuar fazendo se assim ela o quiser, né, fazer. Eu não vejo limites para ela. Realmente eu não vejo limites. Eu saí há anos atrás com um diagnóstico nas minhas mãos e eu nunca mais olhei para aquele resultado daquele diagnóstico. Eu simplesmente fui fazendo. É isso. Ela tem o dom e ela consegue perceber na figura, né? Como eu disse para ela, a gente tem que dar vida para esses bichos. E ela consegue dar vida para o bicho está saindo para fora. Aquele cavalo foi o primeiro desafio que ela queria dar para o voo, o cavalo. E ela conseguiu, todo mundo que estava na aula ficou surpreso da vida que ela deu para o cavalo. Ela consegue realmente puxar para fora a essência. Isso é dela, realmente é o dom dela. Não vai ter limite para mim e para a pintura. Vai ser até onde não der mais. Eu amo fazer o que eu gosto. Coisa linda, né? Que seja a primeira exposição de muitas, né? Que muitas outras obras venham e quem sabe tenhamos, nascendo aqui em Cachoeira do Sul, uma pintora que ganhe o mundo, né? Vamos agora ver os recadinhos do telespectador, da telespectadora? Vamos para o WhatsApp. O WhatsApp é o 51997697129. Você também pode ir comentando nas nossas redes sociais, nas lives, e daqui a pouquinho a gente vai ver as mensagens, tá bom? Vem comigo para a telinha. Participando aqui a Geila, do Passo da Areia. Gostaria de agradecer à secretária do Interior, Carolina Larrondo. Estamos muito agradecidos por terem alargado o corredor. Nunca tinha passado uma patrola trabalhando. O serviço foi bem rápido e ficou ótimo, diz aqui a Geila. Obrigado, Geila, pela participação. Corredor, para quem está, quem sabe, numa grande cidade, uma estradinha pequena de interior aqui do Rio Grande do Sul, do interior de Cachoeira do Sul, e aí está a obra, portanto, da Secretaria de Interior aqui do município. A Suzara está participando com a gente. Eu quero agradecer à Casa Lar Bem Viver pelo belo serviço de cuidar de idosos. Obrigado, Suzara. Grande abraço para todos que estão aí na casa, não é? Para os funcionários, para quem vive aí o dia a dia. Super abraço, nosso carinho aqui da TV Novo Tempo. Quem também está participando com a gente é o Eurípides, de Uberlândia, Minas Gerais. Boa tarde, Daniel. Sou Eurípides, de Uberlândia, Minas Gerais. Gosto muito do NT Sul. Manda um alô para mim. Alô mandado. Obrigado, Eurípides, pela participação. Super abraço para o povo mineiro, povo maravilhoso. Obrigado pela participação. Daqui a pouquinho, mais recados. Vai fazendo o NT Sul com a gente. A seguir, a gente fala sobre mobilidade urbana. Trabalho inédito da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul, retrata o jeito de ir e vir em cidades gaúchas antes e durante a pandemia. Telespectadores alertam sobre constantes conversões proibidas na Avenida Marcelo Gama, na chamada Curva do Comercial. Há risco de acidentes e nós vamos ouvir como a Prefeitura tenta encaminhar uma solução na rodovia que é federal.
E quinta, aqui no NT Sul, tem o quadro Dia de Terapia com a psicóloga Lisiane Omerich. Em tempos tumultuados, hoje a gente vai ver no Dia de Terapia como equilibrar a nossa saúde mental. Aguarde! Nós voltamos já já. Fique com o Novo Tempo. Meio-dia e 30, NT Sul de volta na telinha da TV Novo Tempo e você vendo imagens da nossa câmera externa mostrando nesse momento o centro de Cachoeira do Sul, com algumas nuvens, o céu também aparecendo, dia de bastante calor. Pois bem, agora é hora da previsão do tempo e conforme os meteorologistas, os próximos dias podem ter um pouco mais de instabilidade. Todos os detalhes agora. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com sol, com poucas nuvens e a temperatura deve subir um pouco mais que nos últimos dias. Temperatura mínima 16, máxima 30 graus. Sexta-feira o tempo deve ter um pouco mais de instabilidade. Deve ter sol e nuvens e eventuais pancadas de chuva. Temperatura mínima 17 e máxima 28 graus. Sábado vai ser um dia quente, com sol entre nuvens e também com chance de chuva isolada. Mínima 18 e máxima 32 graus. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta. O tempo firme deve predominar em quase todas as regiões do estado nesta quinta-feira. Ainda assim, pode ocorrer chuva fraca no noroeste e também na região das Missões. Nas outras áreas, o sol e as temperaturas mais elevadas vão ser destaque desse dia. Os termômetros sobem gradativamente, principalmente à tarde. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 28 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste do Rio Grande do Sul, 32. Na região norte, em Passo Fundo, 29. Região central, em Santa Maria, 30 graus. Em Tramandaí, Torres, litoral norte, 25 graus. E no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 26 graus. Gente, com a instalação do Stock Center em Cachoeira do Sul, o fluxo de veículos na conhecida curva do comercial aumentou e, por consequência, o risco de acidentes. A falta de sinalização na via e a desobediência de alguns motoristas, que optam por encurtar o caminho, também é vista como um agravante. Pensando em reduzir esse risco, a Prefeitura já trabalha com um plano de intervenção no local. A gente mostrou ontem aqui no NT Sul essa mensagem, um vídeo enviado por uma telespectadora preocupada com os riscos de acidentes no acesso ao novo hipermercado de Cachoeira do Sul, o Stock Center, que está instalado nas proximidades da sede campestre do clube comercial. A falta de fiscalização, somada ao desrespeito às normas de trânsito, representam um alto risco de acidentes no local. Alertada sobre isso, a Prefeitura já trabalha com um plano de intervenção. A instalação de uma via alternativa que será instalada no acesso da BR-153 ao supermercado. A Secretaria já constatou, através de uma pesquisa ali de campo, que nós iríamos ter problemas com o trânsito ali, uma vez que o Stock Center fosse inaugurado, o que já se confirmou, né? Partindo dessa constatação, antes da inauguração, nós já chamamos aqui a empresa, tivemos uma conversa, firmamos uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a empresa para que a gente melhorasse fizesse um acesso ali, né, aos veículos, impedindo assim os riscos de acidente. Recebemos a resposta positiva da empresa, no valor de 100 mil, é a colaboração deles, que eles vão efetuar esse pagamento após a conclusão da obra. Posto isso, a gente fez um contato com o DENIT pedindo a autorização para a gente fazer essa intervenção ali, uma vez que ali é a área de responsabilidade do DENIT. Dentro de uma semana, tivemos a autorização. Então, logo isso aconteceu, a Secretaria fez um projeto que retornamos para o DENIT para aprovação. O DENIT aprovou o projeto, mas pediu que nós colocássemos no projeto, que é o que está sendo feito agora, a sinalização. Vamos ver parcerias ou uma outra forma para chegar ao valor
estimado da obra, que é em torno de R$250 mil. Secretária, na prática, a gente não tem uma previsão para o início dessa obra e a solução desse problema de maneira mais ágil, né? Existem etapas que precisam ser cumpridas e agora ainda mais a questão do levantamento de recursos. É isso mesmo. A gente sempre depende das autorizações do DENIT e temos essa parceria de R$100 mil, ou nós mudamos esse acesso para diminuir o valor, ou vamos ver junto ao nosso prefeito José Otávio Germano, que também demonstrou uma preocupação com esse risco de acidentes, uma outra forma de chegarmos a esse valor estimado. A obra, quando estiver tudo ok, o tempo estimado da execução desse acesso são 30 dias. Então, nós temos agora, estamos enviando ao DENIT com a solicitação das placas para eles. Então, logo isso retorne, nesse meio tempo, a gente vai ver com o prefeito as alternativas de solução financeira para o início dessa obra. Bom, e essa reportagem nasceu justamente desse contato diário nosso com os telespectadores. Ontem, uma telespectadora mandou para a gente esse vídeo, né, dando conta de vários motoristas fazendo essa conversão ali na Marcelo Gamo, que é proibido. Primeiramente, fica aqui o nosso apelo para a comunidade, para ter calma, paciência ao trafegar por esse local e evitar fazer manobras que são proibidas aí na via, justamente para evitar acidentes. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes sobre esse projeto da Prefeitura, não é? Sobre essa melhoria que realmente precisa ser feita nesse local da Avenida Marcelo Gama, que é a continuidade, né, da BR-153, passando pela parte urbana da cidade de Cachoeira do Sul. Bom, vamos ver recadinhos aqui dos telespectadores. Vou começar agora pelo Face, lá na nossa live, facebook.com/TV Cachoeira. Tem vários telespectadores, internautas aqui, comentando sobre o projeto do Avançar Cidades. Ontem, os envelopes deveriam ter sido abertos no processo licitatório, mas por conta de uma falha nesse projeto, tem 10 dias e a Prefeitura vai ter que reabrir pela terceira vez a licitação, né, para as obras de calçamento, de pavimentação, que totalizam mais ou menos R$21 milhões. Marcelo Cardoso está reclamando a rua João Antônio Miller, bairro Marina. Pedem que o setor de planejamento agilize aí a questão. A Paula Costa também pede algo semelhante. Pedimos providências ao setor de planejamento da Prefeitura que agilizem para consertar o projeto do Avançar Cidades. Rua João Antônio Miller está aguardando. Jones Martins está com a gente aqui também. Boa tarde. Uma grande promessa de licitação de outra empresa ficou no vento, empresa de transporte coletivo com seus carros já com muitos anos de uso. E a Jurema Barcelos também mandando seu boa tarde. Obrigado, Jurema. Vamos para a telinha, mensagens do nosso WhatsApp. O Sérgio está mandando áudio para a gente. Vamos ouvir. Não, Stock Center, ali deveria de ser uma rota. Fazer uma rota ali que fica melhor para o trânsito e evita os acidentes também ali, porque ali ficou muito perigoso por causa da curva ali, sabe? É isso aí. Obrigado, Sérgio, pela mensagem. Precisa ser feito, não há nenhuma dúvida. Muito obrigado pela participação com a gente, né? Reforçando aí o coro dos motoristas, né? Daqueles que passam por ali e percebem justamente essa necessidade. Quem também está participando é a Guacira Fraga. Lindos quadros da Sofia. Para Deus não há impossível, diz aqui a Guacira. Obrigado, Guacira, pela participação. Se você de casa não entendeu aqui a mensagem da Guacira, a reportagem que a gente exibiu agora há pouco aqui no NT Sul, no primeiro bloco, mostrando uma exposição de quadros no viveiro cultural de uma adolescente de 13 anos, estudante, autista, obras maravilhosas. Daqui a pouquinho a gente disponibiliza nas nossas redes sociais. Quem também participa aqui é a Catiúcia. Amo desenhos e pinturas. Parabéns, Sofia. O trabalho dela é lindo. Olha aí. Obrigado, Catiúcia, também pela participação com a gente aqui no NT Sul. Daqui a pouquinho tem mais recados de quem acompanha o NT Sul e faz parte aqui do nosso jornalismo. Gente, a Corsã programa para hoje à noite uma lavagem no decantador de água bruta. Essa ocorrência é no bairro Marques Ribeiro, em Cachoeira do Sul, e pode ocasionar diminuição da pressão e também desabastecimento em toda a cidade. A intervenção inicia às 10 horas da noite e segue durante toda a madrugada. A previsão estimada pela concessionária para a normalização total do abastecimento deve ocorrer até às 7 horas da manhã.
O estado do Rio Grande do Sul assinou ontem o contrato para aquisição de 2.000 tornozeleiras eletrônicas que vão ser utilizadas no monitoramento de agressores de mulheres aqui no estado. Os equipamentos vão ser instalados em agressores que cumprem medida protetiva. Cada tornozeleira vem acompanhada de um celular que fica com a vítima e detentora da medida protetiva. Em caso de aproximação do agressor, tanto a mulher como o próprio agressor são alertados. No caso do detentor da medida, a tornozeleira vibra e a vítima é alertada por meio do celular que emite um sinal sonoro. No mesmo momento, as forças de segurança também são alertadas por meio do sistema integrado. As tornozeleiras passarão a ser utilizadas em 60 dias. A medida é mais uma estratégia da Segurança Gaúcha no combate aos casos de feminicídio. Hoje é quinta-feira e, portanto, dia do quadro Dia de Terapia com a psicóloga Lisiane Omerich. E o tema de hoje é sobre essa ressaca pós-eleitoral. Ainda tem muita gente ressentida pelo que foi a campanha, com todo o radicalismo que todos nós vivenciamos, né? Pois é hora, diz a Lisiane, de colocar a saúde mental em dia, pelo bem das famílias, das relações estabelecidas no trabalho e com os amigos. Olá, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar sobre a saúde mental no seu estágio mais puro e mais equilibrado. Todos nós sabemos, vivenciamos e presenciamos este momento bastante conturbado que nós estamos vivendo, né? Independente de quem votou em quem, nós estamos com um momento bastante frágil, com muito ódio, com muito ressentimento, com sentimentos muito negativos. Então, por que eu vou falar de saúde mental hoje? Porque para a gente poder vivenciar este momento frágil que nós estamos vivendo hoje, a gente precisa ter uma saúde mental equilibrada, né? Independente do que está acontecendo a nível de Brasil, independente de opinião política, independente de quem está certo ou quem está errado, a nossa vida ela vai ter que continuar, concordam? Independente disso ou daquilo, todos os dias a gente de manhã vai ter que levantar, vai ter que trabalhar, vai ter que tocar a nossa vida para frente, os boletos não esperam, né? Os filhos têm que ir para a escola, a gente tem que ir para o trabalho, precisamos cuidar da nossa saúde, né? A nossa vida ela vai continuar igual, porque não existe milagre. Independente de quem esteja hoje no poder, ninguém vai fazer milagre por nós, a não ser nós mesmos tocarmos a nossa vida de uma forma coerente e consciente. E parece que não é isso que está acontecendo nos dias de hoje, né? Hoje nós estamos assim com as pessoas no geral bastante atormentadas em função do momento político, bastante raivosas, com muito sentimento negativo. E isso vai passar. Então, no momento de hoje, né, onde a gente vê tantas famílias que estão afastadas por causa do momento político, tantos amigos que estão brigados, tantos colegas de trabalho que estão um de cara virada com o outro, está na hora da gente exercitar uma coisa maravilhosa que acontece nas relações interpessoais, que é o respeito. O respeito pelo ser humano, o respeito pelas opiniões, o respeito pelas ideologias, o respeito entre as pessoas. É ele que molda a nossa sociedade. É ele que estabiliza o nosso comportamento social. E parece que hoje a gente deixou esse respeito de lado, né? Então está na hora da gente resgatar o respeito, está na hora das famílias voltarem a se dar novamente, porque a família ela é a base da nossa vida. Então hoje eu quero falar sinceramente para vocês de saúde mental mesmo, a pura saúde mental, aquela que vem através da tua mão. Ou tu estraga a tua saúde mental, ou tu equilibra a tua saúde mental. Tu é que vai ser o responsável hoje para, na hora que estivermos todos num patamar, que o luto já passou num patamar equilibrado, para que veja qual o estrago que aconteceu contigo e como é que tu vai poder recuperar a tua saúde mental e o teu equilíbrio. Está na hora da gente voltar os nossos olhos para a nossa vida privada e particular.
né? Tá na hora da gente botar os pingos nos is, organizar a nossa vida de novo. Para isso, então, a gente tem que exercitar o respeito, tem que exercitar a generosidade, tem que trabalhar a nossa ansiedade, trabalhar um comportamento agressivo, nosso comportamento depressivo, através de terapia, por que não? Através de exercício físico, através de alimentação boa, através de noites de sono saudável, né? Mas principalmente poder entender que a nossa vida real, ela independe, né, de A, B, C ou D. Ela depende da gente. A vida que a gente construiu para nós depende de nós levantarmos de manhã e tocarmos a nossa vida para frente com responsabilidade, com seriedade, com respeito, com alegria e com equilíbrio. Então eu estou pedindo para vocês hoje que vocês possam examinar a saúde mental de vocês, que vocês possam ver em que momento vocês estão inseridos hoje, em que contexto vocês estão inseridos, se está justo o que vocês estão sentindo, né? Se está coerente, se não dá para reduzir um pouco e voltar a ter um patamar de tranquilidade de novo, tudo preservando a saúde mental, tudo preservando o bem-estar familiar, tudo preservando o equilíbrio de vida que a gente deve ter em todas as situações. Respeito sempre. Até a próxima, pessoal. O Laboratório de Mobilidade e Logística da UFSM Campus Cachoeira desenvolve a segunda etapa da pesquisa Opiniões sobre a Mobilidade Urbana no Rio Grande do Sul. A Lena Caetano está chegando com dados da etapa 1 desse trabalho, que foi realizado em Cachoeira do Sul. Ela também nos conta como cada um de nós pode participar desse trabalho inédito, que possui foco na atualização dos dados existentes e que ainda retratam a forma de ir e vir das pessoas antes e durante a pandemia. É isso, Daniel. Dentro dessa pesquisa, Opiniões sobre Mobilidade Urbana, que está na segunda etapa, a Cachoeira do Sul já participou na primeira etapa, no período antes e durante a pandemia. Já existem conclusões sobre esse trabalho, a gente vai falar sobre isso e vamos também falar principalmente sobre a necessidade do telespectador que nos acompanha, que mora em Cachoeira do Sul, em Santa Maria, na região metropolitana de Porto Alegre e também na Serra Gaúcha, a convocação para que participem desta segunda etapa da pesquisa, que vai ser importante e fundamental a opinião, a participação de cada telespectador. Para a gente dar andamento a esse bate-papo, a este momento aqui, eu mudo de câmera para mostrar quem é o nosso entrevistado. O professor Alejandro Paviglio está falando com a gente diretamente da onde? Da Espanha, onde faz um pós-doutorado, mas nem assim se desliga da situação do que acontece aqui em Cachoeira do Sul, na nossa UFSM. Muito boa tarde, professor. Bem-vindo mais uma vez ao NT Sul, a TV Cachoeira. Muito boa tarde, muito obrigado também por essa oportunidade de poder divulgar os resultados da nossa pesquisa para toda a comunidade e de solicitar mais uma vez esse apoio de todos os cachoeirenses, de todas as pessoas que estão assistindo com essa pesquisa que vai sempre em prol da melhoria da mobilidade urbana em nossas cidades. Então, professor, durante o período pré e durante o período pandêmico, de que maneira os cachoeirenses se deslocaram? O que de interessante foi levantado dessa primeira etapa da pesquisa? Exatamente, nessa primeira etapa da pesquisa, que foi desenvolvida no final do ano de 2020, quando ainda a gente estava todas as restrições devido à pandemia, a gente perguntou aos cachoeirenses se participaram como se deslocavam antes da pandemia e como se estavam deslocando nesse momento, né? E também a gente perguntava quais eram suas pretensões após a pandemia terminar, né? E agora a gente quer precisamente ter um resultado, né? Poder comparar com os resultados já reais, né? Nesse momento atual em que as restrições, sobretudo no âmbito do transporte, já desapareceram, né? Para ver se realmente houve alterações em relação ao antes, né? E se cumpriram essas pretensões que os cachoeirenses indicaram. Quais os principais resultados que a gente já pode indicar da situação pré e durante a pandemia? Em Cachoeira do Sul, a gente já conhece que tem um uso muito importante do carro, né? Por falar assim um número antes, né? Vocês podem visualizar no gráfico, 44% dos cachoeirenses já se deslocavam de carro, né?
Durante a pandemia, devido a que muitas pessoas não precisaram se deslocar, essa percentagem se reduziu para 34%. Só que as pessoas indicaram que depois da pandemia, mais da metade iriam de carro, ou seja, essa porcentagem aumentou. Na outra mão, né, a gente tem o transporte coletivo, o ônibus. Antes da pandemia, 31% dos cachoeirenses manifestavam se deslocar de ônibus pela cidade, né? Durante a pandemia ficou apenas 10% devido a todas essas restrições e, sobretudo, a que teve muitas pessoas que não precisavam se deslocar porque as atividades foram suspensas ou porque estavam teletrabalhando, né? Muitos deles, né? Mas as pretensões após a pandemia, muitos dos cachoeirenses indicaram apenas 19% para voltar para o ônibus, ou seja, teve uma redução muito grande nessas pretensões. Será que atualmente as pessoas estão usando nessa proporção o transporte coletivo? Porque a gente sabe quais são os problemas que esse transporte tem na cidade, né? E se essa tendência se confirmar, realmente novas medidas deveriam ser tomadas, né? E por outro lado, a gente tem os outros modos de transporte menores, né? Como é a caminhada, que aumentou durante a pandemia e as pessoas indicavam que iam se deslocar mais a pé. Será que isso se manteve ou voltou à situação pré-pandêmica? A motocicleta não teve grandes alterações, a bicicleta praticamente não existe como transporte para as atividades cotidianas em Cachoeira do Sul, né? E, portanto, temos essa ideia, né, de poder comparar e poder realmente confirmar essas pretensões no momento atual. E daí a necessidade de pedir de novo a colaboração a todas as pessoas com nossa pesquisa. Leva menos de 10 minutos para responder e a gente agradece realmente essa ajuda, né? Porque também vai nos permitir, ampliando o escopo da pesquisa para essas outras cidades que você já citou, poder realmente ver, será que a mobilidade dos cachoeirenses é diferente? É similar às cidades do entorno, né? Influencia o tamanho, a cultura local, né? Então, podemos ter muitas respostas que serão disponibilizadas depois para toda a comunidade, né? Obviamente, para também as autoridades públicas, né? As autoridades locais, né? Assim como, obviamente, a comunidade científica, tanto da UFSM, como a comunidade científica em geral, né? Como é sempre nossa ideia no Laboratório de Mobilidade e Logística. As pessoas costumam muito opinar sobre o trânsito, sobre tudo isso, né? E essas opiniões muitas vezes ficam apenas em bate-papo, né? Mas agora, respondendo esse questionário, reitero, de forma totalmente anônima, suas opiniões vão poder ser utilizadas com um embasamento científico, técnico, né? E vão poder chegar ao poder público e à comunidade em geral de uma forma mais ordenada, analisada, com técnicas específicas, né? E, sobretudo, com todo esse percurso do antes, durante e depois, para poder fazer essa comparação e essas políticas públicas, porque os modelos antigos não funcionam. Todos os dados que a gente tinha antes da pandemia talvez não sejam válidos. Então, sem esses dados, a gente está meio às escuras sem não poder fazer. Então, realmente é importante isso para todos esses âmbitos. É necessária, então, a participação das pessoas para que se desenhe novamente ou que se redesenhe o momento atual que a gente está vivenciando. Professor, uma outra pergunta que eu lhe faço. Quem pode participar dessa pesquisa? Tem idade? Qual o perfil das pessoas que devem participar ou que podem acessar? E onde encontrar esse link para poder acessar e responder esse questionário? Exato. Qualquer pessoa pode responder, independentemente da idade, gênero, condição social. Todas as pessoas são bem-vindas, todas as opiniões vão ser ouvidas, né? Então é aberta a toda a comunidade de qualquer condição, como falei, né? E a gente está ampliando para todas as cidades do Rio Grande do Sul. A gente tem esse foco em Cachoeira, obviamente, em Santa Maria, como indiquei, na Serra Gaúcha e em Porto Alegre, em região metropolitana, por essa questão da comparação. Mas não tem problema uma pessoa de qualquer cidade do Rio Grande do Sul em participar. Portanto, essas pessoas podem responder e divulgar para seus contatos, para seus amigos, vizinhos, colegas, familiares, né, para ajudar mais nessa pesquisa. Onde que as pessoas podem encontrar esse questionário? Nas redes sociais do Laboratório de Mobilidade e Logística. Procurando Laboratório de Mobilidade e Logística, LAMOT, UFSM, no Facebook ou no Instagram, vão encontrar lá uma postagem na qual tem esse link, né, também disponível. E também está sendo disponibilizado, né, para todos os telespectadores, né, através desse link que é bit.ly
/mobilidade-rs. Então, é realmente um link muito fácil, né? Em que qualquer pessoa pode clicar e até encaminhar para outras pessoas responderem. Qualquer pessoa é bem-vinda. Ok, então. Dado o recado, você que nos acompanha, telespectador de qualquer cidade do Rio Grande do Sul, então, reforçando então o que o professor acabou de mencionar, não só a região metropolitana, Serra Gaúcha, Santa Maria e Cachoeira do Sul, também essas cidades, mas qualquer cidade gaúcha, você que reside, acesse lá no link, está aí na tela o endereço para que você possa acessar e também compartilhar com os seus vizinhos, amigos, enfim, com a família, para participar e ampliar bastante essa pesquisa que vai auxiliar muito o quê? A sua vida, a minha vida, a nossa vida, a vida dos gaúchos, enfim, com relação à questão de mobilidade urbana, do ir e vir para facilitar a nossa vida e também para traçar a nossa atual realidade com relação à mobilidade urbana. É isso, professor? Exatamente, você não poderia ter resumido melhor. Então, todas essas respostas, além de facilitar o desenvolvimento dessa pesquisa, de poder ajudar a formação dos futuros engenheiros da UFSM, vai ir sempre em benefício de todo mundo, né? Então, serão todos os gaúchos, todos os cachoeirenses, todas as pessoas que responderem, que vão conseguir ter esse retorno, né? E, portanto, aí temos essa contribuição também com a comunidade, né? Para tentar melhorar a mobilidade urbana, tentar melhorar os transportes das nossas cidades, sempre em prol de uma maior sustentabilidade, que é o que a gente precisa para o futuro, para evitar as externalidades que todos conhecemos, congestionamentos, acidentes, ruído, consumo de combustíveis, etc., né? Então, é sempre a melhoria da mobilidade em geral e da qualidade de vida de todos nós. Muito obrigado a todos, realmente, pela ajuda e pela divulgação e pela resposta. Agradece esse trabalho de vocês também, professor. A nossa participação, eu acho que não poderia ser diferente de divulgar esse trabalho e também mobilizar as pessoas para que participem. Obrigada, parabéns pelo trabalho, bom pós-doutorado aí na Espanha e obrigada pela participação mais uma vez, viu? Muito obrigado a vocês. Fico à disposição. Ok. Daniel, aí então, você que nos acompanha também, telespectador, oportunidade de participar, de fazer a diferença, né, na questão de mobilidade urbana, acesse o link que está aí na sua telinha, através do Instagram, através do Face, lá do Laboratório de Mobilidade e Logística da UFSM, para que você possa participar desta pesquisa e fazer a diferença também de uma maneira bem fácil, de uma maneira bem tranquila, somente respondendo esse questionário. Dada a dica, Daniel, volto contigo. Obrigado, Lena, pelas informações importantes que vêm justamente no sentido de organizar melhor nosso trânsito, a nossa mobilidade urbana e, portanto, essa pesquisa vem em boa hora, né? Vamos ver aqui os recados dos nossos telespectadores, especialmente de quem está interagindo com a gente por meio da internet, no Facebook, no YouTube. Aqui no Facebook tem várias mensagens tratando sobre calçamento de ruas. As pessoas estão bastante chateadas com o processo licitatório que não saiu do papel ontem. Ontem seria a abertura dos envelopes daquele processo do Avançar Cidades em Cachoeira do Sul. A Eva Nelly Kist está citando uma outra questão relacionada a essa que eu citei. Pedir ao senhor prefeito a agilidade no cumprimento dos calçamentos das emendas impositivas, ou seja, emendas que são feitas pelos vereadores de Cachoeira do Sul, recursos que são destinados também para esse fim. A Fátima Barbosa está comentando aqui sobre a questão da saúde, né, sobre saúde mental, tema do comentário da Lisiane Omerich de hoje, no Dia de Terapia. E a Fátima diz aqui o seguinte: boa tarde, meus amigos do NT Sul. Com toda certeza devemos fazer uma caminhada para ter uma saúde mais tranquila. É isso, né? A atividade física também ajuda muito, né? A gente colocar a cabeça no lugar, os pensamentos em ordem. Muito obrigado, Fátima, pela participação. E o NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para comentar, para compartilhar as notícias de Cachoeira do Sul. Muito obrigado pela sua companhia nesta tarde de quinta-feira e a gente se encontra de novo amanhã ao meio-dia. Uma excelente tarde para você, fique com a Novo Tempo. Até lá, tchau!